Bom dia, queridos da Igreja Presbiteriana do Jardim Licínia e também aos irmãos da amada Congregação Esperança. Eu, pastor Carlos Roberto Bob, nós estamos nesse dia celebrando cada vez mais a importância do ensinamento bíblico e também da relevância do Espírito Santo para nos ensinar, para nos empolgar, para nos direcionar para a verdade e para a vontade do Deus Todo-Poderoso. Queridos, nós vamos estar estudando a partir desse domingo sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo na vida da igreja, na vida de cada querido, na vida de um cristão, na vida de um pai, na vida de um filho, na vida de um esposo, na vida de uma esposa, né? A importância, a relevância do Espírito Santo atuando na sua vida, nos dias de hoje, no nosso cotidiano, na vida profissional, na vida acadêmica, e nós vamos ressaltar cada vez mais que Ele, o Espírito Santo, Ele está conosco aqui para nos ajudar nessa caminhada. E queridos, nós vamos estar estudando como um livro de base para as nossas lições, um livro do Francis Chan, um pastor coreano reformado, que traz muitos ensinamentos para a minha vida. Tenho aprendido muito com ele, tá? Francis Chan lançou um livro, Deus Esquecido. O Deus Esquecido. Esse é o tema do livro, que aborda aborda uma ênfase muito importante, que se chama e que tem como slogan, né, desse tema: revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. Então, o Deus esquecido, tá? Revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo, tá? Então, esse é o tema do livro. Aqui ele não quer falar que o Espírito Santo é mais um Deus. Ele fala da importância da pessoa do Espírito Santo na continuidade da obra da igreja, da obra da sua vida, querido, como um cristão verdadeiro, a importância que ele tem para o nosso momento, para a nossa situação, para a nossa realidade. E nós cremos na Trindade. Cremos num Deus só que se subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E cremos na importância do Espírito Santo como Deus, tá? Nós entendemos ali as três pessoas da Trindade como pessoas que são coiguais em poder, em natureza, né? Sabemos que as pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vivem numa comunhão tão cheia de unidade e que nos ensina muito, porque a gente vê o Deus Filho, né? Quando veio a esse mundo, ele sempre promovia o Deus Pai. Olha, vejam as minhas obras, mas glorifiquem o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, né? E daí vem o Espírito Santo para substituir a obra de Cristo aqui na terra, onde Jesus Cristo falou: olha, eu tenho que ir junto ao Pai, e eu irei, mas quando eu for, virá um outro Consolador, né? E veio o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio para testificar as obras de Jesus. Então a gente vê esse relacionamento tão assim maravilhoso e perfeito, que nos ensina muito sobre a comunhão, sobre a unidade. Se as pessoas da Trindade se relacionam tão bem, né? Uma não quer ser maior do que a outra, porque essas pessoas são coiguais em poder, em natureza, em substância, em atributos, em características, né? Nós podemos ver claramente ali, né, a vivência, né, desse Deus triuno, que serve como lição para a gente. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele subiu aos céus. Tá? Jesus Cristo, ele subiu aos céus, ele foi glorificado. Jesus, quando ele morreu, ele ressuscitou, e depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui na terra. Ele apareceu mais ou menos umas 10 vezes para os seus discípulos. E quando se cumpriram 40 dias, ele subiu aos céus, ele foi glorificado.
E depois de 10 dias, no Pentecoste, desceu o Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu para ficar. E nós estamos agora com o Espírito Santo. É Ele que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É Ele que nos convence do pecado. É Ele que ilumina a nossa mente para a gente entender a palavra. É Ele que nos ensina a orar. É Ele que aplica a obra redentiva de Cristo em nosso coração. É Ele que nos ensina, é Ele que nos motiva a irmos até Deus, é Ele que nos ilumina, é Ele que nos empodera, é Ele que nos capacita para fazermos essa obra maravilhosa. Por isso, queridos, nós não podemos negligenciar a obra do Espírito Santo nesse momento, nessa história e principalmente na história da nossa igreja, onde nós ansiamos e desejamos para que coisas maiores aconteçam em nosso meio, para que vidas se defrontem aos pés de Cristo, para que a gente possa ter uma vida de santidade que cause cada vez mais graça ao coração do nosso Deus, para que a gente possa estar mais efetivo na obra do Senhor, desenvolvendo os dons espirituais que Deus nos abençoou, nos presenteou através do Espírito Santo. Então esse é o momento, queridos. Por isso que o autor Francis Chan mostra para a gente a importância de estarmos buscando cada vez mais a ação do Espírito Santo em nossas vidas, de estarmos colocando a nossa vida à disposição do Espírito Santo, de estarmos acordando de manhã e falando antes de irmos para o trabalho, de estarmos lendo a Bíblia e falando para nós mesmos, falando e declarando: Senhor Deus, venha com Teu Espírito Santo que habita em mim, que habita em nós, nos dar um dia abençoado. Venha, Senhor, dirigir a minha boca, venha dirigir os meus ouvidos, venha dirigir, Senhor, os meus olhos, para que tudo aquilo que eu fizer possa te alegrar e possa edificar vidas, possa fazer com que pessoas possam ser alcançadas pela graça de Deus. E é isso, queridos, nós somos dependentes do Espírito Santo, tá? E muitas vezes nós não falamos e declaramos isso. Então, esse livro nos mostra que a irreverência da igreja em muitos lugares e a apatia de seus membros pode ser creditada em boa medida ao desprezo pela ação do Espírito Santo. Igrejas que se renderam ao mero ativismo e à espetacularização do culto, né? No fundo, não passam de mero agrupamento de pessoas cuja aparência esfuziante, alegre, oculta a ausência de alguém que não está sendo convidado para a festa, que é o Espírito Santo. E muitas vezes nós fazemos muito espetáculo, nós temos em nossos cultos entretenimento, nós temos em nossos cultos ou em nossas vidas um ativismo, mas o Espírito Santo não faz parte disso. E nós agimos de uma forma carnal, e isso não traz alegria a Deus. Por isso que Paulo fala: cantarei com a mente, cantarei com o Espírito, orarei com a mente, orarei com o Espírito. E nós dependemos do Espírito Santo para dar essa claridade à nossa atuação, para que a gente possa estar levando a nossa vida cristã de uma forma mais efetiva e afetiva, e que a gente possa estar conduzindo a nossa experiência com o Espírito Santo com todo o nosso ser, não só de uma parte imaterial, mas também com a parte material, que todo o nosso corpo possa ser envolvido nessa obra, que é a obra do Espírito Santo em nós e através de nós. Queridos, e também não é por falta de livros que o povo de Deus ignora o Espírito Santo, porque tem muitos livros que são lançados e a própria Bíblia acentua para a gente a importância do Espírito Santo. E nós leremos isso,
Tá? E tem muitas igrejas minguando, e tem muitas igrejas em falência espiritual, tem muitas igrejas só preocupadas com espetáculos, com aquelas ações hollywoodianas, mas não se preocupam para ver se tudo aquilo que estamos fazendo e realizando está passando pelo crivo da vontade de Deus, pelo crivo do Espírito Santo. Então é impertinente para a gente analisar. Muito já se escreveu e se falou sobre a terceira pessoa da Trindade. Contudo, a visão estereotipada e falsa do Espírito Santo, para uns, o Espírito Santo é uma propriedade assim exclusiva. A gente vê em certos cristãos e certas denominações que parece que o Espírito Santo só age neles e com eles. Para outros grupos, a gente vê que o Espírito Santo é um ilustre desconhecido, né? Então, ao mesmo tempo que alguns grupos pensam que o Espírito Santo é uma propriedade exclusiva, para outros, ele é um ilustre desconhecido. E que tal a gente mediar tudo isso? E que tal a gente equilibrar tudo isso? E que tal a gente reconhecer que o Deus que está agindo agora em nossas vidas, que está trabalhando pela igreja, que está trabalhando nesse mundo, é o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade. Porque o Deus Pai mandou o Deus Filho a esse mundo, que morreu, ressuscitou, foi glorificado, subiu aos céus e Ele está intercedendo por nós junto ao Pai. Mas o Espírito Santo, Ele está em nossos corações, em nossas vidas, por isso que nós somos templos do Espírito Santo. E Ele intercede por nós, e Ele nos ensina a orar, Ele está conosco para fazer grandes obras em nós e através de nós. Você acredita nessa explicação? Você acredita nesse ensino? Você acredita nisso, na importância do Espírito Santo para o nosso caminhar nesse mundo? Então, que você possa refletir tudo isso. Então, Francis Chan faz essas observações e persiste a gente vê que um grande número de cristãos tratam o Espírito Santo como uma pessoa esquecida, distante, né? Mas a questão não para por aí. O puro desinteresse pelo compromisso com Deus e com o próximo tem alimentado a negligência para com o Espírito Santo. Nós vemos pessoas que vão à igreja, são religiosos, que cumprem a sua vida religiosa, ritualista na igreja, e também não amam o seu próximo, não valorizam o seu próximo. Então, quando a gente vive nessa situação a gente pode até falar de uma falência espiritual, porque a gente trata Deus como algo só na religiosidade e trata o próximo como qualquer alguém. Nós não estamos andando no Espírito Santo, porque quando nós andamos no Espírito, quando nós estamos cheios do Espírito, nós queremos ter experiências com Deus, nós queremos ler mais a Bíblia, nós queremos orar mais, nós queremos evangelizar mais, nós queremos ter uma vida de santidade e queremos amar mais as pessoas, queremos valorizar as pessoas. Então, queridos, olhe só, o termômetro da nossa vida espiritual está na obra do Espírito Santo em nossas vidas. Então, que você possa estar refletindo, pensando nessa manhã, que é uma coisa séria, importante, que você possa estar tratando com reverência aquilo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, na vida da nossa igreja, na vida da sua família. E vamos caminhar assim, e vamos estar nesses domingos estudando sobre a obra do Espírito Santo. Vamos estar estudando aquilo que o Espírito Santo pode fazer em nós, pode fazer na nossa igreja. E até faz pouco tempo, uma pessoa perguntou para mim: você fala em línguas? Você tem o dom de línguas? Eu falei: eu não tenho esse dom, mas eu tenho outros dons. Né? Daí essa pessoa falou para mim assim: então você não tem o Espírito Santo? Eu falei: eu tenho o Espírito Santo, porque quando
nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, o Espírito Santo entra em nós, habita em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós cremos nisso. E Paulo fala em Romanos 8:9 que se você não tem o Espírito Santo, você não pertence a Jesus, porque é o Espírito Santo que nos aguça, que nos estimula a sairmos daquela vida de morte espiritual para termos vida. É o Espírito Santo que promove a regeneração, é o Espírito Santo que faz com que a gente veja a obra redentiva de Cristo de uma forma diferente. É o Espírito Santo que começa uma boa obra em nossos corações. É Ele que nos incentiva a estarmos cada vez mais andando com Deus. É o Espírito Santo, e eu falei assim para essa pessoa, eu tenho outros dons. Então nós vemos situações e pessoas que rotulam o Espírito Santo a um dom, sendo que a Bíblia fala que há diversidade nos dons, são diversos, e o Espírito Santo, ele distribui os dons como Ele quer e não como nós queremos. Então tem pessoas que já rotulam e afirmam e definem, se você não tem esse dom, você não tem o Espírito Santo. Não, se eu reconheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, se eu o aceitei como meu Salvador, se eu entreguei a minha vida a Jesus, se eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu tenho o Espírito Santo. E agora, nessa certeza, eu começo a caminhar com essa convicção e começo a buscar a plenitude do Espírito Santo. E é isso que é importante, queridos irmãos, tá? E por isso que eu separei alguns textos aqui para falarmos um pouco sobre a questão do Espírito Santo. Tá? E nós vamos estar colocando toda essa apostila para você poder ler e acompanhar, e que com certeza você será grandemente abençoado. O próprio Jesus, depois de ressuscitar, ele apareceu para os seus discípulos e ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você crê nisso? Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus está conosco através do Espírito Santo. Porque Jesus, ele subiu aos céus, ele foi assunto aos céus, ele foi glorificado. E depois de 10 dias desceu o Espírito Santo para ficar. E é Ele que está conosco. E por isso que Jesus também falou para os seus discípulos: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que venha do alto e sejais revestidos de poder. Jesus fala para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, permaneçam aqui, porque vocês vão ser revestidos pelo Espírito Santo, pelo poder que descerá do alto. Isso aconteceu em Atos 1:8, quando Jesus falou para os seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo desceu no Pentecoste, em Atos capítulo 2, desceu para ficar, desceu para estar conosco, desceu para nos acompanhar, desceu para fortalecer a igreja, desceu para nos amparar nos momentos de aflições, de lutas, de desespero. É Ele que nos consola, é Ele que nos conforta, é Ele que empedra a nossa caminhada para que estejamos cada vez mais firmes no Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, nós vivemos nessa ação do Espírito Santo. Ele está aqui conosco, Ele está aí com você. Nós somos templos do Espírito Santo. Então, queridos, nós caminharemos nesses domingos sobre a importância, a relevância do Espírito Santo, para termos uma vida cristã saudável, uma vida guardada, selada e protegida por esse Deus, o Espírito Santo que está conosco. Você acredita nisso em nome de Jesus? Então creia cada vez mais. E é interessante, queridos,
que nós vamos ler agora um texto que eu gostaria de compartilhar para você nessa manhã. E nós vamos estar estudando vários textos para que a gente possa estar bem equipado e fortalecido com a compreensão bíblica, para termos resposta sobre o Espírito Santo para essa geração que anseia por esperança. E nós cremos que só o Espírito Santo atuando com o seu poder que vai trazer esperança e vai trazer Jesus para muitos corações e vai trazer fortalecimento para a nossa igreja, para que a gente possa sair de qualquer apatia, de qualquer inércia, para estarmos em movimento, para expandirmos o reino de Deus e para limitarmos cada vez mais a ação de Satanás nesse mundo. E 1 Coríntios capítulo 12, eu gostaria de ler com você. 1 Coríntios capítulo 12, que fala de uma espiritualidade que envolve dons, que envolve uma capacidade que Deus nos dá para que possamos servi-lo melhor, tá? Em 1 Coríntios 12 diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixavais conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, do mesmo Espírito, a fé, a outro, o mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Amém, queridos? Isso está narrado em primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 13, tá? E nós estamos vendo aqui, mais uma vez, uma meditação acerca dos dons espirituais, os dons dados pelo Espírito Santo, tá? E falando sobre Espírito Santo, como a gente já testou, já afirmou várias e já fez várias declarações para que possamos ver cada vez mais a relevância, a importância do Espírito Santo na vida de cada cristão. Então, quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. E diz o texto aqui, em 1 Coríntios 12, 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Olha só, queridos, olha só esse texto como é esclarecedor. Ou seja, quando nós fomos batizados, aqui ele não está falando do batismo com água, ele está falando do batismo com o Espírito Santo. E nós fomos batizados com o Espírito Santo quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Quando cremos em Cristo, quando colocamos nossa vida à disposição de Cristo, quando reconhecemos que Ele morreu naquela cruz em nosso lugar. Tá? E ele fala aqui, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. Está falando da igreja de Corinto. Ou seja, nós... por um só Espírito, nós todos fomos batizados em um só corpo, fomos inseridos no corpo de Cristo Jesus.
Então, você pertence a Cristo Jesus, né? E ele fala, quer judeus, quer gregos, não importa a nacionalidade, não importa a etnia, né? Se você aceitou a Cristo, você tem o Espírito Santo. E diz mais o texto aqui, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, né? Nós fomos batizados e nós bebemos de um só Espírito, ou seja, nós recebemos esse Espírito, nós fomos incorporados no corpo de Cristo Jesus através desse batismo com o Espírito Santo. O batismo é com o Espírito Santo, o elemento é o Espírito Santo, mas o batizador é Jesus Cristo. E João Batista falou, eu batizo com água, mas virá outro após mim, que vos batizará com fogo, com o Espírito Santo. E ele estava se referindo a Jesus. Jesus é o batizador, o elemento que ele usa é o Espírito Santo. Esse é o batismo vital, importante, porque esse batismo que certifica e atesta, tá, que nós somos cristãos. Por isso que Paulo fala em Efésios, há um só batismo. Tá? O batismo de água, através da água, é importante, que nem o nosso batismo, né? Batizamos por aspersão, né? Tem o batismo por efusão, tem o batismo por imersão, né? Aí a gente vê a questão da quantidade de água, tá? Mas esse batismo é só uma demonstração pública, né, de que eu participo da aliança que Deus fez conosco através de Cristo Jesus, né? Esse é o batismo que faz com que eu me torne membro de uma igreja local. Mas o batismo com o Espírito Santo faz com que eu me torne membro do corpo de Cristo Jesus, tá? Então a gente vê a importância do Espírito Santo em nossas vidas. E no texto que acabamos de ler, fala para a gente da questão dos dons espirituais. Tá? E ele fala no comecinho sobre essa questão de espiritualidade. Ele fala assim, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Ninguém que fala, eu sou cristão, que fala pelo Espírito de Cristo, que fala pelo Espírito Santo, vai menosprezar, vai amaldiçoar, vai desprezar, vai tratar Deus, Jesus com desdém. É impossível alguém que fala, eu tenho o Espírito Santo, e não valoriza Jesus, e amaldiçoa Jesus. E ele também fala, ninguém diz Senhor Jesus a não ser pelo Espírito Santo. Vocês entenderam, queridos, da obra do Espírito Santo, como é importante a obra dele? Porque é ele que faz com que a gente busque Jesus, é ele que faz com que a gente se interesse por Jesus, é ele que faz com que a gente possa se empolgar com Jesus. E por isso que eu sei que ele está com você nessa manhã. Ele está comigo aqui, porque eu estou muito empolgado para servir a Deus. Você está? Né? Isso é graça de Deus, é um presente de Deus. É o Espírito Santo agindo na minha e na sua vida, mostrando toda essa realidade maravilhosa de que é importante, é maravilhoso servir a Deus. Tá? E esse texto nos mostra essa realidade. E ele fala assim acerca dos dons. Né? Ele fala para a gente aqui no versículo 4 que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Né? E ele fala assim também, há diversidade no serviço, mas o Espírito é o mesmo. Né? E há diversidade nas realizações, mas o Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. A ação do Espírito Santo na vida do cristão é muito legal, é muito importante, porque nós sabemos que não há exceções. Quando eu sou cristão, e por eu ser cristão, eu tenho na minha vida dom ou dons que o Espírito Santo colocou na prateleira da minha vida. E não há exceção. O versículo 7 diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, a cada um. Não há exceção. Se você é cristão, você tem dom ou dons aí dentro de você. E você tem que colocar em uso aquilo que está em desuso. Porque Deus vai cobrar de você. Porque Ele te capacitou.
E será que esses dons ainda estão na prateleira de sua vida só para enfeitar o teu mundo interior? Ou eles devem ser colocados em prática, na sua vivência na igreja, para edificar os irmãos? Porque eu sou importante para o Marinho é importante para mim. E ambos trabalham para o Senhor. Nós somos um corpo, nós temos essa unidade. O que eu não posso fazer, ele faz. O que ele não pode, eu faço. E a gente se completa nessa obra. A igreja é assim. E se eu não estou pondo em uso o meu dom, que foi concedido pelo Espírito Santo, né? Eu estou falhando com a igreja. Porque a igreja necessita também do meu trabalho, porque é um complemento, é um corpo. E não adianta o olho olhar aquela maçã tão bonita, se não tiver a mão para pegar aquela maçã e não tiver a boca para degustar aquela maçã, para que ela se torne palatável ao nosso estômago, né? Então, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é só o olho, a igreja tem todos os órgãos e um completa o outro, porque se eu tirar meu braço aqui e colocar em cima dessa mesa, ele vai necrosar. Ele vai morrer. E assim também o cristão. Se ele não estiver ligado no corpo, a gente vai morrer. E a gente precisa estar inserido no corpo, tá? Então você, irmão, é importante para a minha vida. Eu sou importante para você. Então vamos nos juntar e vamos ser o corpo de Cristo vivo nessa cidade, nesse local, na sua família, para que a gente possa fazer grandes coisas para Deus. Vocês entenderam? Não há exceção. O Espírito Santo quer atuar na sua vida. O Espírito Santo quer atuar na minha vida. E Ele já colocou dom ou dons aí, tá? E é interessante que nenhum dom é melhor que o outro. Diz aqui o texto, no capítulo 12, assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e vai indo. E é interessante que Paulo podia falar assim: olha, o Espírito Santo concede o dom de sabedoria para um, de fé para outro, tudo. Não, mas para tornar mais enfático que o importante não é o dom, mas é quem dá o dom, que é o Espírito Santo. E ele fala aqui para a gente assim, olha só: porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, o outro o mesmo Espírito a fé, o outro no mesmo Espírito dons de curar, e vai indo. Ele enfatiza em cada dom a pessoa do Espírito Santo. Por quê, queridos? O dom em si não é nada. O que torna o dom importante é o Espírito Santo. É você ter essa consciência de que ele foi dado pelo Espírito Santo. Então, se o irmão tem o dom de socorro, tem o dom de intercessão, tem aquele dom de administração, e não aparece tanto, mas aquele irmão tem o dom de ensino, aquele irmão tem o dom de discernimento. Então, a gente vê que tem alguns dons que aparecem mais, tem outros dons que ficam no anonimato, mas todos os dons são importantes, porque quem dá os dons é o Espírito Santo. E quem torna os dons importantes é o Espírito Santo. Então pare de ficar se julgando o melhor. Porque às vezes as pessoas ficam assim: eu tenho esse dom aparece mais que o seu, eu sou mais importante. Não, você não é nada. Você tem esse dom porque o Espírito Santo te deu. E Ele dá o dom como Ele quer e não como nós queremos. Olhe só aí no versículo 11 de 1 Coríntios 12. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então o Espírito Santo distribui os dons como Ele quer e não como nós queremos.
Tem gente que fica caçando dons. Ah, naquela igreja tem dons de línguas. Eu quero ir naquela igreja para ter esse dom. Tem gente que fica procurando os dons para ter este ou aquele, porque isto dá ibope. Isso dá aquela ação hollywoodiana, maravilhosa de eu me aparecer. Não. Quem tem que aparecer é Cristo em tudo aquilo que a gente faz. A gente tem que diminuir para que Cristo cresça cada vez mais em nossas vidas, e naquilo que fazemos, é Cristo que tem que aparecer, é Cristo que tem que ser evidenciado. Você viu que coisa boa, queridos? Né? Esse é o momento da gente se render a Deus, da gente tratar o Espírito Santo não como uma força, não como uma energia, não como uma ação misteriosa, mas a gente tem que tratar o Espírito Santo como uma pessoa. E Ele é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Ele está conosco, Ele nos conhece mais do que nós nos conhecemos. Como diz o texto aqui, que o Espírito Santo distribui como Ele quer, né? Como lhe apraz a cada um, como Ele quer distribuir a cada um. Não adianta você ficar escolhendo este ou aquele, você tem que se colocar nas mãos de Deus. Tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que conhecer mais os dons, tem que estudar sobre os dons, tem que pedir ajuda para o pastor, para alguém sério no conhecimento da palavra para ele te ensinar. Tem que estar aberto a Deus e Ele vai mostrar, queridos. Né? E tem a questão dos testes também. Ah, estou sentindo no coração que eu tenho esse dom, né? Estou aprendendo sobre esse dom, então eu vou trabalhar para ver a confirmação que Deus autenticará no meu coração sobre esse dom. Isso é legal, a gente começa a trabalhar tudo e a gente vê, é isto mesmo. E se não for aquilo, a gente vai entender, não é aquilo, daí a gente vai partir para outra direção e Deus vai autenticar, vai mostrar. Né? Tem muitos que anseiam, vou entrar no Ministério Louvor porque canta lá na frente, que bonito, que lindo, mas não tem uma voz legal e não adianta. Né? Mas às vezes é um excelente professor da escola dominical. E se você for dar aula ao invés de cantar, você vai se realizar mais e vai agradar a Deus e você vai ser abençoado. Não vai ser aquela coisa carnal, forçada, que você faz pelas suas próprias forças, mas é algo que vem do Espírito Santo, que vai te capacitar, vai te ajudar para que você estude mais, você vai ter prazer, você vai ter realização. Então isso é importante. Não fique aí buscando os dons, mas se coloque na brecha, ore, peça para Deus mostrar o dom que você tem que tirar aí da prateleira da sua vida e pôr em uso, que está aí parado. E a igreja está necessitada de você. Porque quando você não coloca o seu dom em uso, você está tratando com desprezo a sua igreja e também os irmãos da sua igreja. Que quando falamos de igreja, estamos falando dos irmãos. Porque nós somos um corpo e cada membro, um precisa do outro. E se você não está atuando e trabalhando, está faltando. Está faltando. E que a gente não seja um corpo aqui aleijado, mas que a gente seja um corpo completo em nome de Cristo. Cada um fazendo a sua parte, sem ibope, sem espírito hollywoodiano, mas temendo a Deus e amando a Deus e fazendo a obra de Deus e trazendo prazer a essa obra de Deus. Então, queridos, presta atenção. Nós estamos vivendo esse hoje de Deus, um hoje cheio de ação, da ação do Espírito Santo. E como o Francis Chan falou sobre o Deus escondido. Porque às vezes esse Deus não está escondido, mas a gente o trata assim, através do nosso desprezo, ou através pensando que o Espírito Santo é só nosso, a gente o trata como nosso alguém particular, ou a gente trata o Espírito Santo como um ilustre desconhecido, onde não se fala muito, porque às vezes tem medo de falar muito do Espírito Santo. Mas, queridos, Ele é o Deus que está aqui conosco. Jesus falou,
né? Jesus falou, e tem um texto que eu gostaria de ler para você também, nessa manhã tão gostosa, maravilhosa que Deus está nos dando, né? E nos fornecendo a cada dia, a cada oportunidade. É esse texto de João, né? De João capítulo 14, versículo 16, que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique conosco para sempre. Guarde bem, Jesus fala, João 14, 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E Jesus falou em Mateus, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quem está conosco é esse outro Consolador. E essa expressão outro, não é que no sentido que virá outro que tem menos poder, que tem menos características divinas. Não, esse outro Consolador é que é da mesma substância. Esse outro que é o Espírito Santo, ele é co-igual a Deus Pai, é co-igual ao Deus Filho. Ele tem as mesmas substâncias, os mesmos atributos, a mesma natureza. E quando nós adoramos o Espírito Santo, estamos adorando a Deus Pai. Quando nós buscamos o Espírito Santo, nós estamos buscando a Jesus, porque é um Deus só. E é esse Deus que está aqui conosco. Compreenda isso, queridos. Não tenha vergonha. Não trate o Espírito Santo como um ilustre que passa desapercebido no nosso meio. Não trate o Espírito Santo como alguém particular, só seu, só da nossa denominação. O vento sopra onde quer. Tu ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo nascido do Espírito Santo. O Espírito é comparado com esse vento. Ele é sobrenatural, ele é misterioso. E ele está dando essa oportunidade riquíssima para nós, para crescermos espiritualmente. E esse texto nos fala assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Quem distribui os dons é o Espírito Santo. E fala no versículo 5, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, os ministérios, aqui a palavra serviços é ministérios, mas há diversidade nos serviços, nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E ele termina falando, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A gente vê a Trindade aqui participando. Quem dá os dons é o Espírito Santo. Quem nos ajuda nas realizações é o Senhor. Ou seja, que aponta os ministérios que nós vamos exercitar esses dons. Paulo e Pedro, eles tinham os mesmos dons. Os mesmos dons, apostolado, mas ministérios diferentes. Um atuava aos gentios, aos não-judeus, e outro atuava aos judeus. Entenderam? Dons iguais, ministérios diferentes. E quem nos ajuda a estarmos nesses ministérios é o Senhor Jesus. Quem mostra os ministérios é o Senhor Jesus. E quem dá as realizações é Deus, o Deus Pai. Ou seja, o resultado final vem só de Deus. A gente trabalha, a gente faz a obra, mas quem vai dar o resultado final é Deus. É Deus que traz a recompensa, é Deus que traz as vitórias. Não somos nós. Nós somos instrumentos do Espírito Santo. Vocês entenderam, queridos, a importância e a relevância do Espírito Santo? Esse Deus não está escondido. Esse Deus quer estar atuante na sua vida. E Ele tem chamado a sua atenção através de muitos acontecimentos. Através da sua família, através da nossa igreja, através da nossa cidade. De pessoas que estão carentes de ouvir uma palavra de esperança. O Espírito Santo que está aqui vai lhe ajudar. Não o trate com desprezo. Não o trate com banalização, mas o respeite, o honre e o adore e o sirva cada vez mais, em nome de Jesus. E que a gente possa se encontrar na próxima aula para a gente aprender um pouco mais sobre o Espírito Santo, na teologia e na prática. Isso que é importante. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Amado Deus, fale conosco, nos ensine e nos mostre cada vez mais a Tua palavra que é viva. E traga, Senhor, cada vez mais, Senhor, aos nossos corações a importância, a relevância do Espírito Santo.
Queremos viver o hoje com o Espírito Santo. Queremos viver o hoje na assistência do Espírito Santo. Por isso, ó Deus, empodere a minha vida, capacite a minha vida com o Teu Espírito Santo. Eu quero, Senhor, externar os dons espirituais para que a Tua igreja seja edificada, para que a gente possa avançar o Teu reino, para que eu possa me realizar cada vez mais na Tua obra. É o que pedimos, para a honra e glória do Teu nome, nosso maravilhoso Deus. E nós pedimos tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.